A maior queda da bolsa americana acabou de começar. No último ano, eu consegui acertar, mais ou menos na época de setembro a outubro, quando iniciou o bear market do Bitcoin. E agora, analisando a estrutura da bolsa de Nasdaq, eu comecei a enxergar a mesma situação, onde a gente inicia um processo de queda. Tá? Um processo de queda que, ao meu ver, vai levar a mais de 40% de derrubada de Nasdaq. E isso certamente vai impactar no preço do Bitcoin, que deve acompanhar, de certa forma, essa queda e chegar nas mínimas que a gente pode ver. Então, dá só uma observada aqui. Esse é o gráfico de Nasdaq, tá? A gente tem aqui o período desde 2021, em novembro. A gente estava construindo aqui uma alta, tá? O RSI lá em cima. A gente tem um pico de RSI e aí depois tem uma divergência aqui. Ou seja, o preço ele alcança a máxima, logo, mas com RSI mais baixo. Então, o preço está na máxima em um RSI mais alto, né? Mais alto aqui atrás e mais baixo aqui. A mesma coisa acontece quando você observa aqui nesse período. Então você tem que ter um pico de RSI, né? Forma aqui um pico, e depois começa a, desculpa, a gente tem esse pico de RSI aqui embaixo e depois um outro. Aqui até você vê que subiu um pouco mais, tá? Você enxerga essa alta. Mas o grande ponto aqui é essa perda do canal. Ou seja, a gente começa a perder esse canal de alta aqui, de preço, tá? E, ao meu ver, aqui a gente já está numa situação muito semelhante a essa. Então, aqui nós temos o preço resistindo aqui num certo patamar, né? Ele está preso e aí em determinado ponto ele perde e depois ele perde o preço aqui para esse canal, para essa linha do canal. A mesma coisa aqui. Então ele dá um toque aqui, um toque aqui, um toque aqui no RSI e depois inicia o período aqui de fato de queda, tá? Se nós observamos aqui, tá vendo que a gente tem uma estrutura, de certa forma, preservada aqui. Tem um ponto mais baixo, que a gente tem que acompanhar. Talvez esse pontinho mais baixo segure o preço. Mas, ao meu ver, quando a gente entra no gráfico do diário, nós estávamos aqui triangulando, né? Existia uma triangulação e claramente ela foi perdida. E no ponto que a gente perde essa triangulação, a gente também perde esse canal. Aqui, quando há essa perda, provavelmente o que pode ver quando você cai, retesta e volta a cair, tá? Ele cai, retesta e volta a cair. Então, ao meu ver, Nasdaq entrou já numa um início de quedas aqui muito forte e isso vai gerar um grande impacto aonde? No preço do Bitcoin. Se a gente for olhar também aqui num outro aspecto, a curva de Fibonacci, a gente tem essa situação aonde o preço ele vai perdendo os pontos aqui e ele chega até 50% de Fibo, tá? Que é 50% de Fibonacci. Se a gente traz isso para o momento atual, a gente provavelmente vai ter as perdas aqui. Pode ser que chegue até esse ponto, pode ser. Acho pouco a queda, tá? Mas aqui já é bem significativo. A gente tem uma queda aqui, se acontecer, de aproximadamente aí 33%, mas eu estou acreditando mais nesse cenário, onde a perda chegou aqui a 41%, tá? Então, acredito que sim, vai chegar até o fundo do canal. Historicamente, esse canal aqui, ele é muito relevante. Olha só, toque, toque, toque aqui, né? Nesse ponto não chegou na mínima, mas se a gente for olhar 50% de Fibonacci, a gente chega na mínima aqui, tá? Então, acompanhar muito o mercado pode ser que mude ao longo desse tempo. Pode ser que as coisas melhorem, as notícias melhorem um pouco e tal, mas ao meu ver é queda. E aqui a gente estipula mais ou menos, né, olhando historicamente esses períodos, 360 dias, mais ou menos um ano, em que em tese aqui começou em maio de 26, deu o pico, né? A gente sempre olha aqui o pico do RSI para traçar essa data. Eu estimo aqui mais ou menos maio de 2027, a mínima, tá? E devemos ter algo parecido, essa repercussão também no Bitcoin. Então, não imagino
que vá, tá? Acho que em tese até setembro aqui seria a queda do Bitcoin quando a gente olha para ele. Ao meu ver, seria algo mais curto, né? O preço do Bitcoin, a queda dele. Mas a gente tem potencial de chegar aqui na mínima em dezembro, enfim, tem espaço para isso, tá? Essa curva verde, ao meu ver, que é um canal de Fibonacci, uma das extensões de todo esse período de alta. Então, ele é extremamente relevante. Ele desenhou esse canal, ele ajudou a estruturar esse canal, que a gente está nesse exato momento, perdendo ele agora. Eu imagino que ele vem aqui fazer a construção desse canal de alta. Hoje, claramente aqui, $45.000, eu acho que é super alcançável. Eu acho que a gente vai atingir esse limite no preço do Bitcoin, tá? E também estamos em processo de queda. Então, historicamente aqui, quando a gente olha para isso, acredito muito que isso aqui possa ser um ponto de queda, início de queda do preço. Tentou algumas vezes perder aqui. Essa micro tendência, né, que começa aqui em maio, ela veio construindo, chega aqui, ela está, né, batendo nesses pontos aqui. Esse preço tem confrontado em diferentes formas o preço, tá? Essa indefinição, mas tudo que estiver abaixo dessa linha, a gente tem uma tendência de construir uma queda, e uma queda no diário que traga o RSI aqui para baixo, certamente é uma grande queda aqui em cima, que vai jogar o preço aqui para esses patamares aqui de $50.000, mais ou menos, na próxima pernada de queda, tá? Na próxima onda de queda que a gente tem no preço do Bitcoin. E aí a gente pode vir sim atingir de novo aqui um RSI mínimo, né? A gente fala muito do RSI no diário. Então a gente teve aqui no passado a mínima aqui nesse momento. No entanto, o preço mínimo só foi alcançado com o RSI subindo. O preço mínimo só chegou aqui na mínima, tá? E esse período ele é longo, tá? Isso aqui tem 150 dias, tá? Então quase 6 meses aí, 4 meses que o preço cai. Então imagino que a gente possa ter algo muito semelhante aqui. Então o RSI bateu a mínima aqui, né? Se a gente extrapola esse tempo, é como se a gente chegasse de fato aqui a setembro, tá? Setembro, outubro, vamos pegar aqui a 140 dias, 160 dias. É mais ou menos aqui, a gente está bem em cima. Ou seja, eu acredito que a gente possa ter essa queda agora que de fato construa a mínima. Seria essa queda mais volumosa aqui, não a principal, mas uma perda importante que jogaria o preço lá para baixo, tá? Então, a minha visão é essa. E além disso, eu estou muito olhando este sentido do canal. Então, observa que aqui todos os canais estão para cima, tá? Assim, no meio da bear market isso aqui. Então a gente tem a mesma coisa aqui também. Todos os canais olhando para cima. E aí, de repente, a gente tem um canal que começa a se construir para baixo. E a gente sabe que canal construído para baixo ele vai e rompe para cima. Geralmente essa é a tendência. Então, a mesma coisa. Aqui a gente vem, a minha visão é que a gente começa a construir um canal aqui de queda para romper para cima. E aí, quando rompe para cima, a gente inicia um novo bull market aqui. E eu acredito muito que vamos fazer dessa linha verde aqui o suporte necessário para construir a alta, tá? Então essa é a minha visão. O preço do Bitcoin, meu alerta é esse. Iniciamos uma queda em Nasdaq relevante, a qual deve puxar inclusive o preço do Bitcoin para baixo e de vários fundos, enfim. Devemos ter aí um momento bem crítico agora para o preço do Bitcoin. Bom para quem está shortando, para quem está em ação de venda, né? Então isso é ótimo, pode aproveitar aí mais quedas e com certeza botar mais dinheiro no bolso. Fechou? Valeu, gente, um abraço.